Fala fiel beleza. Mano falou sobre segredos internos do Corinthians que ninguém teve coragem de falar. Para ver mais deixe o like e se inscreva no canal. Você sabia que o canal está fazendo um sorteio de uma camisa original do Corinthians? Participe clicando no link da descrição. É claro que a gente vai falar de outras coisas, mas o assunto que vem à tona não poderia ser outro, né, mano? Sim. Cerca aí de 40 torcedores organizados entraram no CT Dr. Joaquim Grava, alguns pela porta da frente, outros pegaram alicates, tesouras e arrebentaram com o alambrado, né? Cortaram ali a cerca e entraram no campo, né? Onde estava tendo treinamento, jogadores treinando, né? A comissão técnica entraram lá para protestar. No primeiro momento era uma conversa, tentaram marcado, entrar, né? tentaram entrar horário, amistosamente, tudo, né? Marcado, aí não deixaram entrar, falaram que não era, eles acabaram invadindo, né? Alguns jogadores ficaram ali trocando uma ideia, o Cantilho, Romero, Bruno Mendes, né? O Samir Carvalho, meu amigo, colunista do UOL. É que o Cantilho e o Romero tentaram correr, mas não conseguiram, viu? O Samir Carvalho, meu amigo do UOL, lá, ele disse, né? Ele tem fontes lá, disse que o Roberto de Andrade, que é o principal alvo da torcida organizada, ele saiu correndo e se escondeu numa sala, né? Porque também não é trouxa. Mas a ideia é essa, mano. Os caras foram lá dar um apavoro, principalmente por conta do Roberto de Andrade. A torcida não aceita a permanência do Roberto de Andrade e foi cobrar também parte do elenco, mas a crítica principal, mano, eu diria que 90% é pra cima do Roberto de Andrade. E o clube acabou emitindo uma nota, né, De Paula, lamentando o fato, dizendo que enviará as imagens para a polícia, o que me surpreende bastante, porque o ex-presidente do Corinthians falou que a partir do momento que não se dá uma facada, não se dá um tiro ou não se mata alguém, o cara tem o direito de, por exemplo, roubar. O roubar, pra mim, é mais grave do que invadir um local, apesar dos dois serem crimes. Mas, segundo o Andrés, que até se desculpou hoje em redes sociais, falando que se expressou mal e pede desculpa a quem se ofendeu com a fala dele. Mas, segundo o próprio, como roubar não é crime, ou não deveria ser na visão dele, invadir um gramado de CT é menos grave, ou não? Então é uma situação que, De Paula, o Corinthians convive há muito tempo. Sim. Não é novidade torcedores invadirem CT e irem na porta de clube, enfim. É uma situação, cara, que sinceramente eu acho que não resolve muita coisa. Porque, vamos lá, o Roberto mesmo ele já declarou que se for vontade do Duílio, ele sai. Agora, por causa de um protesto da torcida, ele não vai deixar o clube. Então, posto isso, ele não vai abandonar o cargo por pressão. A menos que o Duílio o demita ou então peça para que ele saia. O protesto da torcida não vai fazer os jogadores do Corinthians terem um pulmão mais jovem. Renato Augusto, Paulinho e uma série de outros aí, como Fábio Santos, Gil, Fagner, enfim. Não acredito também que isso deva resolver com relação a esses jogadores mais velhos. Cobrar, por exemplo, mais competência e mais qualidade de quem não pode oferecer. Por exemplo, você vai cobrar do Romero o quê? Você vai chegar pro Romero, você tem que jogar bola. Ele vai responder, só se eu morrer e nascer de novo. E nascer com um dom melhor. Porque, sinceramente, não é dali que você vai esperar a qualidade. Então, acho que é difícil, De Paula. A cobrança em cima do departamento de futebol, Roberto, Alessandro, Duílio, eu acho que é justo. Porque o Corinthians ele não pode ficar novamente coadjuvante num ano, De Paula, no qual a gente sabe que se o ano passado, que o time era teoricamente um ano mais jovem, não conseguiu entregar o que se esperava desse time, ou desse elenco, imagina um ano mais velho, um ano depois. Sim. Então, acho que cabe sim a cobrança para que o Corinthians tenha um time mais forte, sim. Mas eu sou contrário a esse negócio de invadir, numa dessa aí agredir alguém. Sim. Porque, cara, na boa, a agressão não vai levar a nada. A agressão não vai levar a nada. Contra ninguém, tá certo? Mas eu acho que a torcida tem o direito, sim, de protestar e cobrar, talvez, aí um time mais forte. Mas vocês acham que deveria ter esse encontro de torcida com os jogadores? Mas sempre teve, né, Danilão? Sempre teve, mas vocês acham normal isso, não, cara? Eu não acho normal não isso, é. cara. Agora, sinceramente, o duro é que tem vezes que a torcida invade num dia e no jogo posterior o time ganha. Eles realmente acreditam que foram eles que foram lá que fizeram o time ganhar. Mudou alguma coisa. Que mudaram alguma coisa. Não, mas às vezes, o Portugal, tem outro lado da moeda também. Porque, por exemplo, às vezes tem um jogador que gosta de fazer corpo mole, sabe aquela coisa, aqui eu sou intocável. Aí quando vai os vagabundos meio... Só que assim, eu acho que o cara acredita na assombração, né? Assim, não deveria
ser esse o modus operandi, mas em muitas situações, a gente sabe que no futebol brasileiro é assim que funciona desde sempre e não vai mudar tão cedo. Agora, até o Mano falou a respeito dos jogadores aí que são mais velhos, se não vão correr mais e tal. Ô, Mano, tem uma lista aqui rapidamente de 13 atletas, os quais vencem um contrato esse ano, 2023, né? Com quem você renovaria, Mano? Olha as opções aqui. Meio do ano, Balbuena, né? Porque vai voltar pro Dínamo, e Juan Oliveira da base, que vive lesionado, não jogou. Fim do ano, Bruno Mendes, 23 anos. Gil, 35 anos. Fábio Santos, 37, mas já disse que vai encerrar a carreira, que então não tem como renovar, mas é capaz do dirigente do Corinthians querer renovar porque eles gostam. Cantilho, 29 anos. Paulinho, 34 anos. Juliano, 32 anos. Renato Augusto, 35 anos. Júnior Moraes, 35 anos. Não, só uma coisinha, é o pistoleiro. É o pistoleiro. Luan, que não precisa falar a idade. Mosquito, 25 anos. E Maicon, 25 anos. Essa é a lista, ô mano, que de repente pode acontecer uma vazada geral. Mas, ô De Paula, daí só vale a pena de fato o Bruno Mendes. O resto, meu irmão, já era, empacota, mumifica. E o Renato Augusto? Tem jogadores aí que precisam... O Renato Augusto, eu não sei se ele vai continuar, viu, De Paula? Sim. É um cara aí que já tem uma certa idade, joga muito, é um cara aí valioso pro Corinthians, mas depende dele também. Não sei se ele tem aí o interesse, ainda mais um cara desse, De Paula. O do Renato tem quantos anos? 34? 35. É isso? 35. 35. Se ele quiser renovar, o De Paula, é um cara que duvido que ele assine um contrato de produtividade por um ano. Ele vai querer no mínimo 3. E 3 anos pro Renato Augusto, com 35, mesmo ele sendo hoje o principal jogador tecnicamente do Corinthians, não vale a pena, brother. Não vale a pena. Então, pra mim, pensando com a visão de dirigente e deixando de lado aí aquele lado afetivo, aquela memória afetiva que o torcedor costuma ter, eu renovaria só com o Bruno Mendes. O resto aí, tchau e bênção. Mas, ô De Paula, vocês podiam rebatizar já, viu, mano? Não é mais Renato Augusto, é Reumato Augusto, velho. O cara é reumatismo, é o reumatismo em pessoa. Agora, Renato Augusto Bambi. O Marcão, o time dele e os jogadores do time dele são uma sensação. Galera, agora estão me ouvindo bem? Ô, mano, Sombra, só pra encerrar aqui rapidamente, que eu tenho muitas informações, né? Vim preparado, né? Balbuena foi convocado pelo técnico que Portugal conhece, Guillermo Esqueloto, da seleção paraguaia, pro amistoso do Paraguai contra o Chile no dia 27 de março. O Esqueloto não deve estar vendo o jogo do Corinthians, né? Porque convocou o Balbuena e não tá vendo o jogo do Corinthians. Mas se não for ele, esse foi meio no piloto automático, né, mano? Sabe por quê? Então, mas, ô De Paulo, é uma situação, cara, que hoje o Balbuena é o melhor zagueiro paraguaio que tem no momento. Gustavo Gomes é enganeixo na porra. Então, tem cara, ele, na o boa, Gomes e o Rivarola. Balbuena hoje foi pra ser o titular mesmo. Ô, mano, a base do Corinthians realmente é uma belezinha, né? A gente sempre fala bem da base aqui, somos ovacionados pelos torcedores. O Corinthians trouxe do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, um lateral esquerdo chamado João Vinícius. Empréstimo. Vai ficar no sub-20 pra ser testado, né? Se o Corinthians quiser ficar com ele, tem 18 aninhos só, 700 pau, né? Se o Corinthians quiser, por 60% dos direitos econômicos. O Danilo, que é o técnico do sub-20, diz o seguinte: estamos trazendo um lateral esquerdo que estamos deficiente nessa área na base. Sendo que ele tem 2 que estão jogando o Brasileirão Sub-20, o Abimael e o Vitor Mer. Como é o nome? Abimael. Que beleza. E o Vitor Mer. Aí eu acho engraçado. Esse Vitor Mer, se formar, a piada já tá pronta. Mano, o titular do Corinthians é o Fábio Santos. O reserva é o Bidu, que ninguém sabe, ninguém viu. Aí você tem mais 2 na base, que é o Vitor Mer e o Abimael. E o Danilo diz o seguinte: olha, não serve, tem que trazer um outro lateral esquerdo. É mole, mano. Então, mas isso mostra, De Paula, a competência do departamento de futebol do Corinthians. E desculpa, com todo respeito a esse garoto aí, nem eu conheço, mas não dá pra você contratar um jogador pro sub-20 que já deixam até uma lacuna aberta que ele pode ser utilizado aí entre os profissionais, pode ser testado ali. Isso já demonstra, De Paula, a incapacidade de quem tá atuando. O Fábio Santos não é mais nenhum garoto, todo mundo sabe disso, basta ver os jogos do Corinthians. O Fábio Santos pegar um atacante rápido nas costas dele, ele só consegue parar o cara se ele estiver armado. E na boa, o Bidu é horroroso. Porque se o Bidu tivesse o mínimo de competência, ele teria sido testado no Paulista, ô De Paula. Basta ligar um ponto no outro e formar uma figura. E vou te falar, essa base do Corinthians aí, com todo respeito, De Paula, eu sei que tem alguns jogadores aí que são promissores, aí tem uma expectativa muito grande em cima, mas, cara, parece um garimpo ilegal.
De joia não tem nada, só tem barro. Então, cara, o bagulho é o seguinte, tem que cobrar sim o Corinthians pela estrutura e pelo nome que tem, pra revelar pelo menos um grande jogador por ano. É isso que ajuda a fechar a conta no azul. É isso que faz o time ter, talvez, aí, algo próspero em termos de perspectiva, pra você não ter que sair gastando rios de dinheiro pra contratar um cara já pronto. Mas, cara, na boa, de vez em quando o Corinthians vira e mexe, ele revela. Tudo bem, um Robert Renan, que era promissor, mas ninguém sabe o que vai virar. De vez em quando aparece um João Vitor, que também era promissor, mas ninguém sabe o que vai virar. Mas, cara, é muito pouco. O Corinthians ele não tem jogadores diferenciados. O último jogador que o Corinthians conseguiu mandar pra fora aí, que tinha um pouco de expectativa, era o Pedrinho de Paula, que também não é nada do outro mundo. Verdade. Então, na boa, cara, pra mim, o último jogador que o Corinthians teve aí de qualidade, se a gente pegar aí Arana, Maicon e talvez o William. Eu não sei se eu tô sendo injusto com alguém, mas os últimos três que eu lembro... um pouco mais atrás. Também. O Malcom também é um jogador que o Corinthians teve aí, mas faz quanto tempo, Quintino, que teve esses 4 jogadores que eu citei? O Malcom, eu lembro dele na base em 14. Nós estamos falando de coisa de 9 anos atrás. O jogou em 2015. O Tite. Então, cara. Pois é. É isso, Sombra, as informações do Coringão. Muita tranquilidade no CT, tá tudo ótimo, Lázaro treinando lá, O alambrado preparando o time. Sossego absoluto. O alambrado tá bom. Eu vi a invasão hoje. Foi quem me chamou? Pera aí, só um minutinho. O Lucas aqui. Fala, Lucão. E aí, fiel, o que acham? Nos diga nos comentários. Um abraço e vai Corinthians!